Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, tá? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós iremos falar sobre o anjo de Deus na minha e na sua vida. Fique comigo até o fim desse vídeo e você irá descobrir quantas vezes o anjo do Senhor já passou pela sua vida, já te protegeu, já te guardou, você nem soube, tá bom? Nós iremos abordar aqui vários textos bíblicos onde esse anjo do Senhor, ele aparece. E eu tenho certeza que na tua vida ele também já apareceu, tá bom? Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, comenta comigo aqui qualquer coisa que você tenha interesse ou dúvida, tá bom? O primeiro exemplo que eu vou estar dando para vocês, pessoal, sobre o anjo do Senhor, no livro de Êxodo 3, esse anjo do Senhor, ele aparece para Moisés, Êxodo 3, tá bom? Do 2 em diante. Ele aparece na sarça ardente, né? Onde o fogo tá lá queimando a sarça e a sarça não consome. Em seguida, Deus ele fala, né? Primeiro o texto fala que é o anjo do Senhor apareceu a Moisés e em seguida Deus fala, eu sou o que sou. E aí continua o texto, Deus falando para ele da missão dele, né? O primeiro exemplo que eu vou te dar hoje, tá bom? E lá no livro de Juízes 6, esse anjo do Senhor também aparece a Gideão, né? Juízes 6, o anjo do Senhor aparece a Gideão e fala, Deus é contigo, homem valente e valoroso, né? Então Gideão responde, se Deus é comigo, por que sobreveio todas essas coisas? Aí você pode continuar lendo o texto na sua casa, né? Eu estou te dando vários textos bíblicos onde esse anjo aparece, né? O anjo também apareceu a Daniel, né? Aonde Daniel já estava velho, ele sabia que a profecia já se cumpriria quando fizesse 70 anos lá, né? Aonde ele estava servindo, e ele já estava velho, e ele orou ao Senhor, e o anjo aparece para ele e fala, desde o primeiro dia que você orou, eu fui enviado, só que o príncipe da Pérsia me resistiu. O príncipe da Pérsia, pessoal, aqui é um principado, né? É um demônio, né? Então a gente vê que o mundo espiritual, o campo espiritual, ele existe. Daniel orou, o anjo foi enviado, mas houve ali aquela resistência. Eu quero dizer para você que está orando por alguma causa, algum motivo, algum propósito, que você continue, que você sabe que o campo espiritual ele existe. E o mal, ele realmente vem resistindo a nós, né? Mas a gente também aprende aqui no livro de Daniel sobre a persistência, né? A persistência, a insistência de você continuar ali perseverante naquilo que você quer, que a sua vitória, sua bênção vai chegar, tá bom? Em Gênesis 32, pessoal, o anjo do Senhor lutou com Jacó, né? No formato ali de homem. Você pode ler o texto. Gênesis 32, 22, né? Jacó estava ali passando pelo val de Jaboque e lutou até o amanhecer com esse anjo. E já estava amanhecendo o dia, Jacó não soltava, o anjo percebeu que ele era forte, resistente, então ele falou para soltar, ele falou, não vou te deixar você ir até você me abençoar. E o anjo pergunta para ele qual é o nome dele, ele fala que o nome dele é Jacó, e ele diz, agora não será mais Jacó, será Israel, porque lutou com o próprio Deus. Você percebe, pessoal, a aparição de todos esses anjos e depois eles se revelam como Deus? Você conseguiu assimilar essa coincidência, não é coincidência, essa curiosidade, depois ele se revela como Deus? Aí, o outro exemplo que eu quero dar para você, aonde a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, é no 2 Reis 18, 20, né? Aonde o rei Ezequias, né, estava ali diante de uma afronta. O rei Ezequias era o rei de Israel na época,
e tinha um outro rei chamado Senaqueribe. Esse rei Senaqueribe enviou uma carta para Ezequias, afrontando o próprio Deus, né? Falando que por onde ele passava ninguém o resistia, ele acabava com tudo, o cara consumia tudo, e realmente era verdade. O rei Ezequias não se acovardou, ele não se desesperou, ele pegou essa carta, entrou no templo e foi falar com Deus. Olha, pessoal, a importância da gente ter sabedoria, né? Quando chega aqueles problemas. Tem tempos na vida da gente que realmente os problemas eles chegam, só que nós temos que ter sabedoria. O rei Ezequias foi muito sábio, ele foi reclamar com quem poderia ajudá-lo no momento. Então ele foi, reclamou com Deus, né? Entrou com a carta na mão, pessoal, e orou ao Senhor. Então essa briga era do próprio Deus. Então você pode ler lá no livro de 2 Reis 18, 20, né? O anjo do Senhor feriu todo o exército de Senaqueribe. Pessoal, você tem noção de toda Israel com medo, amedrontado, o pessoal não sabia o que fazer, todo mundo com medo, entrando nas suas casas. 185 mil homens ele tinha, Senaqueribe, mais do que a população de Israel, esse homem tinha. Era realmente um homem poderoso, forte, né? Por onde ele passou, nenhum um reino resistiu ele conseguiu vencer todos, não é mesmo? Só que em Israel foi diferente. Deus pegou essa briga para ele mesmo, e ele lutou, né? O anjo do Senhor feriu 185 mil homens. Você tem noção do que é isso? De noite, pessoal, sem barulho. Não houve barulho, não se sabia o que aconteceu. Fala que também o céu até mudou um pouco de cor, estava meio avermelhado. Sabe aquele dia parece cena de filme no outro dia? E 185 mil corpos por toda Israel. E ninguém sabia como foi. A Bíblia não fala como o anjo fez isso. Só fala que o anjo do Senhor veio e feriu esses 185 mil homens. Não é forte, pessoal? Então, olha a importância de nós lutarmos com as armas certas e falarmos do nosso problema para quem pode resolver, que na verdade é Deus. O rei Ezequias, ele agiu com muita sabedoria, ele foi falar para Deus dessa carta de afronta, né? Esse rei afrontando o próprio Deus, né? Só que nas outras nações não tinha um Deus que lutasse por esse povo. Em Israel teve o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso que lutou pelo seu povo e deu vitória, né? Então é isso que eu quero dizer para você, pessoal. Eu já esqueci inúmeras vezes que Deus ele me protegeu, me guardou de coisas que nem mesmo eu sei. E você também, eu tenho certeza que Deus ele já te livrou. O carro que não veio na hora, o ônibus que não passou, e você tá falando assim, estressado. Ai, nossa, que não vem meu carro. Mas você sabe do que é que Deus está te livrando, te guardando? O emprego que não deu certo, Deus te livrando também. Sabe aqueles imprevistos que do nada acontece? É o anjo do Senhor te guardando, te protegendo, lutando por você. Tá certo? Então, quando acontecer esse tipo de coisa, não questione, não fique bravo, não fique nervoso, só dá graças a Deus por isso, porque Deus é que sabe de todas as coisas. Deus é que vê coisas que nós não estamos vendo, tá bom? Então, o que eu quero dizer para você é isso. Deus, ele envia os anjos dele para lutar por você, tá bom? Então, quando você tiver um problema, você ore assim: Senhor, envia o teu anjo para lutar por mim, comigo e para mim e pela minha causa, tá certo? Esse anjo é o próprio Deus. Esse anjo aqui que eu citei para vocês, né? De todos esses textos aqui que eu tenho aqui anotado nessa colinha. Tá certo? Então, isso que eu queria falar para você, que os anjos do Senhor guardem vocês, né? E que vocês
Não questione, não reclame, não fique bravo quando alguma coisa que você não sabe o que aconteceu, né? Por que que atrasou, por que que não veio, por que aquilo, por que disso, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Tá bom, pessoal? Que vocês fiquem todos com Deus. Eu sei que esse mesmo anjo que lutou aqui por Israel, ele também luta por você. Tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus. A gente se vê no próximo vídeo ou lá no céu.